dia para todo mundo. O clima entre Flamengo e Palmeiras segue em alta temperatura. Depois do presidente BAP reclamar novamente do gramado sintético, Leila Pereira rebateu o Cartola, acusando o rival de fake news. Longe da polêmica, os jogadores do Rubro Negro e do Cruzeiro dominaram a seleção do Brasileirão, com a Arrascaeta como craque da competição e o jovem Ryan do Vasco levantou o troféu Revelação na semana da primeira semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Em Minas, a Raposa começou os preparativos para o jogo do Mineirão, sem saber se o técnico Leonardo Jardim permanece em 2026. Já o Corinthians deve ter os retornos de Garro e Yuri Alberto. E no Catar, Felipe Luiz falou sobre a estreia do Flamengo no Intercontinental da FIFA amanhã contra o Cruz Azul do México. O ser humano, muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Essa era a minha principal preocupação, como eu falei na última coletiva, mas o que eu vejo é muita ambição nos treinos, muita fome, muita seriedade, e não só espero que seja assim no Mundial, se também que seja no ano que vem, porque no final das contas, os jogadores que são multicampeões, eles continuam conquistando, porque eles não perdem a ambição e a fome de conquistar títulos, por isso. Quando voltou ao Brasil do Santos, com vistas à Copa do Mundo do ano que vem, e está ambientado, está na sua casa, e lógico, nós estamos conversando, iniciamos hoje esse diálogo, essa conversa, e estamos também com uma expectativa muito positiva de que a gente possa fazer a renovação e ele permanecer até o meio do ano que vem. Eu tenho aqui um torcedor pela seleção brasileira, por uma série de atletas que trabalharam comigo e que permanecem. Uma torcida pelo Fernando Diniz, quando foi, e eu disse isso a ele, ao Dorival, da mesma forma, e agora é o Ancelotti. E a gente já demonstrou dentro dessa competição também o que a gente pode fazer, e é isso que a gente vai lutar, é dessa forma que a gente vai entrar dentro de campo, lutar pelo nosso sonho, fazer com que seja um ano histórico com esse título aí, é isso que a gente vai buscar. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Essa questão é de cada clube, né? Cada clube tem seu estádio, tem seu campo. Gramado é uma coisa que nós ainda vamos parar para sentar e discutir. A gente tem clubes que têm gramados semissintéticos, tem clubes que têm gramados naturais e assim, cada um vai defender o seu lado, né? Mas a gente vai chegar uma hora que vamos ter que sentar e discutir todos em relação a isso. As polêmicas não têm fim no futebol brasileiro, com título, sem título, rivalidade a todo vapor. E aqui, quase tudo é amizade, hein? Quase tudo, quase tudo. Bom dia pra vocês. Cicinho, é o seguinte, estamos já pensando em Copa do Brasil, tem também esse torneio importante, o Intercontinental, o futebol segue movimentado. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. É isso aí, acabou o Campeonato Brasileiro, mas tem esse recheio, a cereja do bolo ainda, para esse final de ano, né? 2 grandes jogos, Flamengo, nesse Intercontinental aí, né? O Interclubes, o Mundial e também a Copa do Brasil. Vamos ver o que dá, mas eu já tenho o meu favorito e tenho... Acredito que o campeão da Copa do Brasil, viu, Renato? Não acredito, você vai falar hoje no programa? Sem sombra de dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Então é o seguinte, vamos segurar um pouquinho só para dar aquele mistério, aquele tempero, não é? Edu Dracena, você também tem um favorito para vencer a Copa do Brasil? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Com certeza, candidatíssimo assim ao título, fácil. Chegar à final. Porque aí depois da final é um jogo mais duro, mas passa fácil assim na semifinal, porque é um time mais consistente, um time mais aguerrido, um time que já mostrou que deu trabalho no Campeonato Brasileiro. Olha, eu sei que você é torcedor do Cruzeiro, todo mundo já sabe, é um time que marcou a sua vida de inúmeras maneiras, então entendemos. Agora, todo
Todo mundo está careca de saber que o Ronaldo é corintiano, não é? Então, Ronaldão, aquele bom dia pra você. E aí, o Timão deixou para o final a melhor parte? Ai, menina Renata, bom dia a você, toda feliz, olha como está, serelepe. E você e seus cavalos, tudo de férias, torceram contra. Eu gosto assim, Renata. Não, ele é cruzeirense. Não, deixa eu te falar. Ah, é? Agora eu tô vendo como você se sente o ano todo, sentiu o ano todo, ficar só assistindo os outros. E tio competition, tio competition. Eu vou dizer uma coisa pra você, menina Renata. Ronaldo Metaleiro fecha o gol pra torcida do Cruzeiro. Eu ouvi isso também. Ué, você tem história, isso é O verdade. maior de Minas contra o maior do mundo. Esse Então jogo torce vai pro ser Cruzeiro, forte. né? Vai. Eu torcer pro Corinthians mesmo. Eu já imaginava, não sei porquê, não é? Bom, eu ainda estou me recuperando. Gente, parece que eu fiquei uns 10 dias na balada. Não E sei, ficou, não tenho viu? mais idade pra isso. Parece não, ficou. Que coisa! Vou continuar comemorando. Cada um comemora o que pode, o que está ao alcance, não é? Ih, vida maluca! Bom, já, muita coisa do futebol brasileiro por aqui. E agora estamos de olho na Stock Car. A decisão, o título da categoria, acontece no final de semana em Interlagos. E a gente tem aqui informações e também estamos ligados. Já no YouTube, muito mais pra você e ao vivo também. Chegou a hora. Aí está a largada. Pela última vez no ano, os motores da Stock vão tremer. Felipe Fraga e Gaetano de Mauro disputam o título na super final. Nada definido em Interlagos. Stock Car é na Band. E a fome de conquistar títulos, por isso que são jogadores tão grandes, tão gigantes e com tanta história dentro do futebol, porque eles não param e não se acomodam depois de conquistar um título. O Cruz Azul, como eu falei aqui em espanhol, é um time que tem as ideias muito claras, é um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições, um time que quer ser protagonista do jogo. E depois com a bola também quer ser protagonista e quer propor, e é muito difícil até roubar e tirar a posse de bola do Cruz Azul, porque é um time que costuma dominar os adversários que joga contra eles quase sempre, né? Então, similar à forma de defender um pouco do Bragantino, do Mancini, do Cuca, do Atlético Mineiro, um pouco similar, né? Não existe equipes iguais. E para jogar, várias equipes jogam com essa estrutura, mas a individualidade dos jogadores faz com que seja uma equipe única, principalmente porque tem meio-campistas com muita qualidade, muita mobilidade, que se oferecem a todo momento para poder jogar, o que faz ser uma equipe muito difícil de ser pressionada. Ai! Eu duvido que pessoas estão mais felizes do que eu essa semana. Não tem. Hoje é o alívio, a tranquilidade, o cansaço também. Tô cansada. Mas vou continuar comemorando, cada um no seu objetivo, cada um na sua. Ai, meu Deus. Ontem foi tão interessante, rapidinho, que eu peguei posts da semana passada que as pessoas falaram do Inter, se deram tão mal, quebraram a cara. Como
Como analistas de futebol fizeram certas coisas, não é? E não é do jogo aberto, tô falando do mundo. Aqui também. Aqui também teve gente que torceu Mas essa é a graça, porque o óbvio nem sempre acontece, não é? Seguinte, o que aconteceu, e com muito glamour, com muitos times sendo homenageados, foi a premiação do Brasileirão. Conhecemos a seleção, os melhores da competição durante o ano, e a gente vai trazer um resumo bem completo aqui no Jogo Aberto. Noite de celebrar. Hora de deixar as chuteiras de lado e tirar o terno do armário. Ah, cara, a gente vai se moldando de acordo com as circunstâncias, com a situação, né? Hoje preparei de manhã, foi um shopping com essa roupinha. Aí, ó. Tá top, tá top. Nesta segunda-feira, a CBF realizou o tradicional Prêmio do Campeonato Brasileiro. Campeão da temporada, o Flamengo ganhou 4 nomes na seleção. O goleiro Rossi, o zagueiro Léo Pereira, o volante Jorginho e o meia Arrascaeta. Como os atletas estão no Catar para a disputa do Intercontinental, ídolos do clube nas 4 posições representaram os vencedores na premiação. O Cruzeiro dividiu a equipe com o rubro-negro, também com 4 vagas do time premiado. Os vencedores foram o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero, o meia Matheus Pereira e o atacante Caio Jorge. O camisa 19, inclusive, também foi premiado pela artilharia da competição com 21 gols marcados. Os jogadores em preparação para a semifinal da Copa do Brasil não compareceram, mas o presidente Pedrinho se fez presente e garantiu a permanência de Caio Jorge. Para a Rússia, por frio, não quer ir. Então já é boa notícia, né? Mas nós não temos ideia de desfazer nenhum jogador do time titular, a não ser se é uma proposta muito fora da curva e que o jogador queira ir. Não é o caso do Caio, ele não quer sair do Brasil, ele quer disputar a Libertadores. É um menino iluminado, nós estamos muito felizes com ele. Eu espero que ele continue muito tempo lá com a gente. Grande destaque na competição com a vaga na Libertadores. Na primeira participação de Série A, o Mirassol ficou com 2 vagas na equipe. Reinaldo, como melhor lateral esquerdo. Está sendo um ano maravilhoso e graças a Deus pude contribuir com gols, com assistência. Então estou aí jogando em alto nível, independente de idade. Eu falo que idade é só um número. E o técnico Rafael Guanais. Primeiro, grato por estar aqui para representar uma cidade, representar um clube, representar muitas pessoas. A gente era caçula, eu era caçula na competição e consegui jogar bem futebol. A vaga direta na Libertadores acaba sendo algo muito impactante, né? Então, por ser a primeira divisão do futebol brasileiro, eu já vim desde lá de baixo e consegui estar aqui nesse mais alto nível e conseguir, junto com todo mundo, corresponder a isso é motivo de muita alegria e de muita gratidão. Palmeiras, com Vitor Roque no ataque, e o Vasco, com Paulo Henrique na lateral direita, fecharam o time de melhores jogadores do campeonato. Individualmente falando, um ano muito maravilhoso, de muitas conquistas individuais, de muitos números acima do que eu já tive na minha carreira, convocação para a seleção. Então, cara, um ano de muita gratidão a Deus por tudo que aconteceu. Ryan, do Vasco, levou o troféu como a revelação do campeonato. Esse prêmio aqui é muito importante para mim. Quero agradecer também a Deus e, como tu falou, dos treinadores, Diniz, desde a chegada do Diniz ajudou bastante. Acho que uma parte desse prêmio também é para ele. E o grande craque da competição é a Arrascaeta, do Flamengo. Mas em meio aos troféus distribuídos, esse tipo de evento nos permite conversar com jogadores e dirigentes e, é claro, apurar algumas informações de bastidores, como, por exemplo, a renovação de Felipe Luiz com o Flamengo. Eu imaginava estar com tudo fechado até dia 15 e eu colocaria mais 10 dias nisso. Eu acho que isso vai até dia 25, vai até o Natal. Presente de Natal, então, para a torcida dele. Eu acho que os presentes de Natal podem ser outros.
Quem também negocia a permanência é Leonardo Jardim, no comando do Cruzeiro. Olha, o Leonardo Jardim só vai embora se ele quiser, né? Eu já propus fazer um contrato com ele de 5 anos. Ia ter a vontade dele de não ser técnico, mas a gente está conversando, eu espero que ele continue com a gente mais ano que vem, tem a Libertadores. Fica, Jardim. No Santos, o principal assunto é o futuro de Neymar. O projeto do Neymar, quando voltou ao Brasil, do Santos, é com vistas à Copa do Mundo do ano que vem. E está ambientado, está na sua casa. E lógico, nós estamos conversando, iniciamos hoje esse diálogo, essa conversa. E estamos também com uma expectativa muito positiva de que a gente possa fazer a renovação e ele permanecer até o meio do ano que vem. Craques escolhidos e troféus distribuídos. Alguns já podem pendurar o paletó e aproveitar as férias. Outros precisam calçar as chuteiras porque a temporada ainda não acabou. Várias premiações aconteceram, mas essa é a oficial, que é levada a sério, a premiação que é feita pela CBF. Eu só não sei quem foram os juízes, quem foram os julgadores, aqueles que participaram do processo de seleção, mas já adianto que, na minha opinião, a seleção ficou muito bem escolhida. Porque o Rossi foi um goleiro que esteve com a melhor defesa do campeonato disparadamente. Foi um goleiro que não só protagonizou o Brasileirão, mas também outras competições, mas o que vale aqui é a competição nacional. O Paulo Henrique, com o desempenho dele no Vasco, chegou à seleção brasileira, o que é um grande feito. A zaga, a mesma coisa, Fabrício Bruno, Léo Pereira. Se tivesse o Léo Ortiz aqui também não seria nada errado, porque a dupla de zaga do Flamengo é extremamente competente e o zagueiro reserva, ele está na seleção brasileira, que é o Danilo, pela sua experiência, pela sua trajetória. O Reinaldo, se alguém quiser discutir a lateral esquerda para outro nome, não viu o Campeonato Brasileiro. O que ele fez de tudo. Ele foi lateral, atacante, o dono das bolas paradas, um destaque absoluto. Lucas Romero, gigante. Quando a gente pensa em outros volantes, é difícil até de você escolher um outro nome. Foi muito consistente. O Jorginho, a qualidade que ele tem, a maneira como ele muda a dinâmica do meio-campo e ajuda quem? O craque do campeonato, o Arrascaeta. Para mim, o primeiro turno foi do Caio Jorge, o que ele jogou, o que ele trouxe para o Cruzeiro, mas aí contando o campeonato inteiro, o Arrascaeta, de maneira muito justa, foi o craque. E temos aí no Matheus Pereira, fez uma grande temporada, um dos protagonistas do Cruzeiro, assim como o Vitor Roque, que recuperou a carreira, desatou a fazer gols, um jogador que, junto com o Flaco, se sobressaiu no Palmeiras. E o técnico, se tivesse uma modalidade técnico revelação, eu acho que ela seria mais adequada para o Rafael Guanais, porque o Felipe Luiz teve uma campanha com números expressivos, difícil até de você encontrar algo parecido em outras edições. Então agora eu quero a opinião de vocês. Resumo da seleção escolhida pela CBF. Rona? Eu questiono também o treinador. Eu ficaria com o Felipe Luiz pelo ano espetacular que ele fez, não só no Campeonato Brasileiro, da arrancada que ele teve também, da forma que ele conduziu. O time eu acho perfeito, todos aí se destacaram muito bem. E o Guanais, ele poderia entrar nessa linha que você falou, né? Revelação, técnico revelação, porque ele fez um grande trabalho também com o Reinaldo. Mas eu só mexeria aí porque o Felipe, ele merece todo o status, porque o campeonato estava praticamente perdido, o brasileiro, e ele conseguiu recuperar e fazer o time ganhar esse campeonato. Então eu só mexeria no técnico. Cicinho. Renato, eu também gostei dessa seleção, gostei muito dessa seleção. Óbvio que o que manda também é a regularidade. E nós temos goleiros experientes como Cássio, Walter, tantos outros goleiros que tiveram também uma regularidade. Mas o Rossi, eu também concordo com essa unanimidade. E talvez na lateral direita ali, Samuel Xavier, do Fluminense, que é um jogador também que ele é responsável por muitas jogadas ali no Fluminense. Mas o Paulo Henrique chegou à seleção brasileira, então, merecidamente. E não há o que mudar, porque são jogadores que se destacaram e, acima de tudo, foram, né, protagonistas. E assim, a regularidade desses jogadores é o que chama atenção exatamente para estar na seleção. Edu Dracena, e você, qual é a sua opinião? Uma bela seleção, Renata. Eu não tiraria ninguém aí. Eu acho que estão aí por merecimento realmente, porque fizeram um belo campeonato brasileiro, como o Cicinho falou, com regularidade. É claro, muitos jogadores assim decisivos para suas equipes.
né? Eu entendo a questão do Rafael Guanais, porque você pegar um Mirassol, o investimento que ele teve, né, colocar o Mirassol entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, não é para qualquer um, é difícil realmente. Por mais que o Felipe, com certeza, por ser campeão, por ter colocado o Flamengo ser campeão da Libertadores e agora também do Campeonato Brasileiro, te dá um status maior. Mas eu entendo sim pelo Rafael Guanais, pelo trabalho que ele fez diante do Mirassol. Ninguém imaginava o Mirassol chegar entre os 4 do Campeonato Brasileiro. Todo mundo já dava o Mirassol como brigar para não cair. Pelo contrário, ele foi lá, trabalhou e eu acho que foi merecimento seleção do campeonato. Bom, a produção nos informa que a seleção do Campeonato Brasileiro, ela tem uma votação de técnicos e capitães de cada time, além de jornalistas escolhidos. Não sei qual é o critério. Você foi convidado? Não, eu não votei nessa seleção. Eu também não votei, também não sou jornalista. Então... A minha opinião não foi considerada nessa seleção. Hein, mas eu gostei da seleção, gostei. Ela tá bem equilibrada, não é? E é o seguinte, Copa do Brasil. Teremos de um lado um duelo carioca, Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco até goleou algumas vezes, meu Internacional, Santos, mas terminou meio em baixa o Campeonato Brasileiro. O Fluminense em contrapartida muito bem e classificado diretamente na Libertadores com o Subeldia. Enquanto a maioria dos clubes está de férias após o fim do Campeonato Brasileiro, outros entram na parte mais importante da temporada. Há apenas 4 jogos de gritar campeão. Na quinta-feira, no Maracanã, Vasco e Fluminense começam a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil. Os dois times chegam em momentos completamente diferentes. Sob o comando do argentino Luiz Ubeldia, o tricolor vive grande fase. Não perde há 7 partidas e se garantiu na fase de grupos da Libertadores ao derrotar o Bahia no último domingo. Desempenho que faz com que o Flu ganhe o status de favorito no confronto. Mas o discurso dos jogadores é outro. A gente respeita muito o Vasco, né? Porque o Vasco é um... Bom, eu conheço o treinador pessoalmente, né? Um baita treinador. Então, se tratando de mata-mata, é uma competição diferente do que é o Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que manter os pés no chão, continuar fazendo o que a gente está fazendo, segurança na defensiva e conseguindo fazer os gols na frente, que é isso que vai nos ajudar a passar primeiro, dar esse primeiro passo para a final. 2 vagas estão em aberto na equipe titular. No meio de campo, Nonato e Hércules brigam por um lugar e no ataque, Soteldo deve ser o substituto de Canóbio, suspenso. Já o time de Fernando Diniz perdeu 7 e só venceu 1 dos últimos 8 jogos. A despedida no Brasileirão foi da pior maneira possível. Com a equipe reserva, acabou goleado por 5-0 pelo Atlético Mineiro e terminou a competição na 14ª posição. Mas os jogadores garantem que isso já ficou para trás. O momento está o melhor possível. Acredito que temos tudo para chegar lá e fazermos 2 bons jogos. Se trata de um clássico, se trata de uma semifinal de Copa, então são jogos diferentes realmente. A nossa chave do Brasileiro já foi virada e, cara, nosso foco total é 100% agora no jogo contra o Fluminense. Após sofrer uma entorse no joelho esquerdo, Lucas Piton deve ser o único desfalque vascaíno. O destro Puma Rodrigues é o favorito a assumir a lateral esquerda. Quando a bola rolar na quinta-feira entre as duas equipes, entra a rivalidade carioca, histórica, sempre se enfrentando, torcidas que estão de lados opostos, mas entra também a expertise de Fernando Diniz e Luiz Subeldia. O Fluminense não perdeu consistência com a saída do Renato Gaúcho. O Diniz trouxe momentos de brilhantismo também ao Vasco. Outros, a torcida pegou no pé, termina com uma goleada, mas é outra competição, é outro campeonato, uma fórmula diferente para disputar a Copa do Brasil. Cicinho, como é que você vê esse duelo? Há um equilíbrio? Renata, pelo que foi o final do Campeonato Brasileiro, não há um equilíbrio. O Fluminense é muito favorito, mas assim, o Vasco ele já demonstrou nesses momentos de dificuldade que ele é capaz de reverter resultado, ele é capaz de jogar para igual, principalmente em clássico, né? Prova disso foram jogos contra o Flamengo, quando o Flamengo era absoluto, era favorito, e o Vasco conseguiu empatar, conseguiu criar oportunidades assim no Campeonato Brasileiro, enfim, quando enfrentou o Flamengo. E contra o Fluminense,
o Fluminense, o momento do Fluminense é bem melhor. E dá para perceber que o Vasco, ele tirou realmente o pé no Campeonato Brasileiro, concentrando para a Copa do Brasil. Agora, resta saber qual Vasco nós vamos acompanhar. Se é aquele concentrado que jogou contra o Inter, né, que ganhou de 5 do Inter, ou se é esse Vasco na qual nós estamos vendo um time que toma muitos gols, um time totalmente desligado no sistema defensivo. O Fluminense, a gente vê o quê? Um time totalmente equilibrado. Enquanto o Vasco, existe esse desequilíbrio. Se fosse para tacar a minha cartada, o Fluminense é muito favorito contra o Vasco. Edu, eu ganhei o respeito do Vasco com esse 5-1, no sentido de que o time fez o que tinha que fazer, sem dó nem piedade. Depois até não conseguiu manter o mesmo nível. Só que o Fluminense, no Mundial com o Renato Gaúcho, deu provas de que é competitivo e não perdeu qualidade com o Zubeldia, por exemplo, nesse duelo final diante do Bahia, ótimo time comandado pelo Ceni, mas que o Fluminense foi superior. Renato, o Vasco é aquela dúvida, né? A gente fala da irregularidade do Vasco ao longo do campeonato, sim, toda a temporada. Então a gente, como o Cicinho falou, a gente não sabe qual o Vasco vai ser. Vai entrar aquele time que manteve uma sequência de vitórias ou aquele Vasco que jogou a última rodada contra o Atlético Mineiro sendo goleado? E ainda mais sendo cobrado pelo seu treinador, que não gostou do desempenho. Por um outro lado, você pega um Fluminense muito bem equilibrado com o Zubeldia, entrou, não perdeu ainda jogando dentro de casa. Então isso é um fator muito importante, principalmente nesse formato de campeonato que é mata-mata, jogam fora em casa. Então eu entendo assim, o Fluminense, melhor momento, mas a gente sabe que clássico tudo se equilibra e, é claro, um pouquinho de favoritismo para a equipe do Fluminense. No outro lado da semifinal, Cruzeiro e Corinthians. Começamos com o mandante da partida de amanhã, a equipe do Leonardo Jardim e as informações do Cruzeiro. Na busca pelo heptacampeonato, o Cruzeiro volta a encontrar no mata-mata um velho conhecido da Copa do Brasil. Em 2018, o Cabuloso conquistou o 6º título nacional ao superar o Corinthians por 3-1 no agregado, uma lembrança que reacende a confiança do torcedor. 7 anos depois daquela campanha histórica, o Cruzeiro de Leonardo Jardim vive sua melhor fase em torneios nacionais. Com desempenho sólido, fechou o Brasileirão na 3ª colocação e mantém como prioridade máxima a luta pelo título da Copa do Brasil. Já para a diretoria, a prioridade é outra: definir o futuro do técnico que está em aberto. O Leonardo Jardim só vai embora se ele quiser, né? Eu já propus fazer um contrato com ele de 5 anos. O Jardim é um cara espetacular. A gente deve muito a ele o trabalho que ele fez no Cruzeiro. Ele é um técnico excepcional. A gente tem uma amizade muito grande. E ter a vontade dele de não ser técnico, mas a gente está conversando, eu espero que ele continue com a gente mais ano que vem, tem a Libertadores. Voltando então para este ano, a Raposa encarou um caminho de respeito na Copa do Brasil. Eliminou o Vila Nova de Goiás, passou pelo CRB e venceu o Atlético, seu maior rival, por 4-0 no agregado, em um clássico que marcou a retomada da Força Celeste na temporada. No último domingo, o time principal foi preservado na derrota por 3-0 para o Santos, justamente para este mata-mata decisivo. Quem ficará de fora desta partida é Wanderson, suspenso pelo 3º cartão amarelo e ainda se recuperando da lesão contra o Palmeiras. Tivemos que fazer uma gestão dali de 11 jogadores, 12 jogadores, para que na quarta-feira a gente consiga se apresentar a nossa melhor versão. E não é só a vaga na final que está em jogo. A classificação representa um impacto enorme também do Caixa. O vice leva 33 milhões de reais e o campeão 77 milhões. Além disso, o Cruzeiro pode abrir 2 taças de vantagem para o Flamengo na história da Copa do Brasil. A expectativa muito boa. Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil. Então já temos aí uma boa responsabilidade. O Mineirão estará pulsando para este confronto. A torcida esgotou todos os ingressos colocados à venda e promete transformar o gigante da Pampulha em um caldeirão azul. E tentar fazer um bom jogo e com o objetivo claro de vencer para ver se ganhamos vantagem na eliminatória. Esse primeiro jogo, ele é a decisão para o Cruzeiro, com a sua torcida no Mineirão. E o time vem muito embalado, preservou contra o Santos na última rodada do Brasileiro, já concentrado nessa possibilidade de título. Ronaldão,
Como você encara o seu adversário na Copa do Brasil? E o Corinthians também abriu mão, né, dessa última rodada, colocando os meninos, colocando em campo o Félix Torres, colocando em campo esse menino goleiro Cauê, que eu acho que ainda é melhor que o outro menino. Então, a verdade é uma só. O que a gente viu no confronto que teve no Campeonato Brasileiro, o Corinthians e o Cruzeiro, o Corinthians se preocupou muito com 3 zagueiros e deixar o meio-campo povoado, sendo que o Cruzeiro usou mais os alas. Então, o Cruzeiro deitou e rolou, amassou o Corinthians. Então, foi um erro no posicionamento que o Dorival teve. Eu acho que ele não vai cometer esse mesmo erro. Então, vai ser um jogo mais truncado, um jogo pegado. Não vai ter mais esses espaços pelas alas, porque depois desse jogo teve 2 avenidas feitas em volta do Mineirão ali, que era o Mateuzinho e o Hugo. Eles estavam perdidíssimos na marcação. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Não terá tanto espaço. Vai ser um jogo mais truncado no meio de campo, mais pegado, porque essa competição, o mínimo de erro que você coloca nessa competição pode te custar caro no jogo de volta. Então, eu acho que vai ser um jogo diferente. Porque essa competição e o primeiro jogo realizado entre Corinthians e Cruzeiro já deu para ver muito do que tem as duas equipes. O Corinthians, se realmente deixar as 2 avenidas para o time do Cruzeiro jogar, o Corinthians vai sofrer. Edu, o Ronaldo sempre fala mais do Corinthians que o Cruzeiro. Já tem a matéria do Corinthians aqui. Mas, de verdade, eu sempre falo para você que o Matheus Pereira, exaltado, o Caio Jorge, a mesma coisa, Fabrício Bruno, o Cássio com a sua experiência. Mas eu queria falar com você sobre um trio muito pouco badalado. Lucas Romero, Lucas Silva e Christian. Não, você falou tudo, né? É o coração do time. Esses 3 jogadores é que dá o equilíbrio para tanto a parte defensiva como na parte ofensiva, Renata. Porque você vê que são jogadores de qualidade, jogadores que sabem marcar e também sabem atacar. Principalmente o Christian, que tem a liberdade tanto de jogar pelo lado, vir pelo meio, recompondo também. Então, a gente vê que um Cruzeiro muito bem armado pelo Leonardo Jardim e os jogadores sabem o que faz dentro do campo. Eu acho que isso que é o mais importante. Agora, o Campeonato Brasileiro é uma coisa e Copa do Brasil é outra. Esse jogo não decide nada, mas encaminha bastante. Porque, dependendo do resultado que você tiver, você joga mais tranquilo no segundo jogo, principalmente jogando fora de casa. Agora, eu vejo que o Corinthians não vai dar esse espaço, como o Ronaldo falou, para a equipe do Cruzeiro, porque são jogadores rápidos, o Caio Jorge se movimenta muito bem, faz aquele facão aí diagonal, e o Matheus Pereira, que é o grande cérebro da equipe. Então, acho que vai ser um jogo muito duro para o Corinthians, mas ainda acredito na vitória do Cruzeiro. Agora, se for para os pênaltis, vai começar no domingo. Não, se for para os pênaltis, veja bem o que eu vou falar aqui. Vai começar no domingo às 6 da tarde, já tá com vai medo. terminar na quarta-feira. Você já tá com medo. Não, sabe por quê? Não vai no pênalti não, De um rapaz. lado, o gigante Cássio. E do outro lado, o Hugo Gilmar dos Santos Neves. Não vai nos pênaltis, não. Não vai ter gol, velho. Não vai nos pênaltis, não. Se for para os pênaltis, todo mundo vai bater. A torcida, o diretor, o presidente, o Charlie, Marcelão, Renata Fã. Vocês estão convidados para bater pênalti, porque não vai sair gol. Não vai, velho. Já o Corinthians prepara os retornos de Yuri Alberto e Garro para tentar surpreender o Cruzeiro na Copa do Brasil. O brasileiro acabou daquele jeito, melancólico, com direito a gol sofrido no fim, mas a temporada ainda sobrevive. Se por um lado o Corinthians foi o pior paulista nos pontos corridos, por outro é o único que segue vivo na Copa do Brasil. A gente precisa e quer muito um título que vá colocar a gente de uma vez por todas na história do clube. Os jogos de Copa são talvez nossas melhores atuações tenham sido nos jogos de Copa. O retrospecto recente não é dos melhores. Só uma vitória nos últimos 7 jogos, com 4 derrotas no meio do caminho. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que encerrou e que nós fomos muito abaixo e temos a ciência disso. Acho que a equipe do Corinthians merece estar em colocações melhores. E acho que foi esse nosso discurso, mas não foi a nossa prática. E se os números não são bons no Brasileiro, o cenário muda completamente na Copa do Brasil. 6 jogos, 6 vitórias, 8 gols marcados, nenhum sofrido. Tendo eliminado o rival Palmeiras nas oitavas e com título paulista na conta, seria o Corinthians o time dos mata-matas? Erradamente, talvez, da nossa parte, mas a nossa postura em jogos de Copa ela é totalmente diferente. E isso traz uma segurança muito grande, pelo menos para mim, de saber que nesses jogos a gente vai entrar com a mentalidade que não pode ter, é erro zero. E que se acontecer a gente está preparado também para passar por cima disso, até porque aqui está todo mundo junto. Temos 6 jogos de Copa e não tomamos nenhum gol, ganhamos todos os jogos. Então isso nos dá moral, acho que isso fortalece a nossa equipe, isso mostra o que é o Corinthians. E eu acho que
não adianta muito eu aqui ficar falando o que nós vamos apresentar. A gente tem que demonstrar, porque a gente passou muito tempo falando, e nem sempre a gente correspondeu. Memphis jogou cerca de 30 minutos contra o Juventude e está 100% recuperado. As questões são Yuri Alberto, artilheiro do ano com 18 gols, e Rodrigo Garro. Ambos treinaram com bola nessa segunda. O camisa 9 se recupera de um edema no pubis e de uma sobrecarga na coxa, enquanto o argentino vem de um estiramento na panturrilha. Eu não sei que parte que eles estão da transição, eles estão treinando parcial e hoje treinou até que um número melhor do que ontem, né? Que eles treinaram junto, eu treinei com eles. Não sei se vai estar à disposição dos 90 minutos, não sei se está à disposição qual a minutagem que eles estão à disposição, mas a gente torce para que eles estejam disponíveis para nos ajudar. O último encontro com o Cruzeiro foi há 2 semanas e acabou preocupando. Derrota por 3-0, quase 4-0 se não fosse esse gol anulado no Brasileiro. Favoritismo pro lado deles? Nós somos o Corinthians. Eu acho que nós sabemos que o campeonato brasileiro do Cruzeiro foi melhor do que o nosso. Eles oscilaram menos, mas eu acho que eles teve a mesma porcentagem de vitórias na Copa do Brasil, também não tomaram gol, então acho que na Copa do Brasil nossa equipe se equivale a deles. Entrega, dedicação, vontade, isso aí não vai faltar de jeito nenhum. E porque a gente sabe que é o nosso sonho. Quando eu falo nosso, estou falando meu, do Maicon, estou falando de vocês, estou falando dos 35 milhões de torcedores que estão esperando ansiosamente por esse momento. A gente quer a Copa do Brasil. Eu acho que tem que ser essa nossa mentalidade e nós sabemos que os nossos torcedores acreditam em nós. Cicinho, se você estivesse no lugar do Dorival Júnior, como você armaria esse time do Corinthians para essa primeira partida fora de casa diante do Cruzeiro? Renata, eu cuidaria com mais atenção do sistema defensivo para parar exatamente o ataque do Cruzeiro, né? Que tem sido referência. Não adianta o Corinthians querer jogar de igual para igual, porque o time do Cruzeiro, todos nós sabemos que é melhor que o time do Corinthians, vive o melhor momento. Então, o Corinthians depende de um ou outro jogador que esteja numa noite inspirada, caso de Yuri Alberto, às vezes o Memphis, quando quer jogar, o Garro com a genialidade dele. Enquanto o Cruzeiro tem um elenco forte, tem um time muito mais recheado de jogadores para desequilibrar do que o Corinthians. Então, concentrar no sistema defensivo para tentar trazer um resultado que dê condições para reverter aqui, porque eu acredito que nesse primeiro jogo o Cruzeiro mata a partida. Ronaldão, esperar, mas sabendo que tem um ataque poderoso do outro lado, ou tentar, de repente, jogar um contra-ataque, apostar que, de repente, o sistema defensivo, como disse o Cicinho, vai estar mais equilibrado? Difícil falar do sistema defensivo do Corinthians equilibrado, sendo que esse ano todo foi uma lástima. Ainda mais com os nomes. Ainda mais dos nomes que lá estão. Mas a verdade é que a grande preocupação é você matar a jogada no ninho. Esse ninho, onde é esse ninho? Esse ninho é no meio de campo. Porque essa bola, quando chega para os alas, que eles estão no mano a mano com os defensores, eles passam o trator. Então o Corinthians não precisa ter 3 zagueiros, jogar com 3 zagueiros. Precisa sim ter um meio de campo forte para essa bola não chegar. E os alas, viu, meninos? Antecipar um pouco mais, não deixar o cara vir por dentro. Deixa o cara sempre sair por fora, porque aí o meio começa a chegar, né Cicinho? O Cicinho, como lateral, ele sempre deixava o cara passar pelo fundo. Vai pelo fundo. Por dentro você não entra. Porque entrou por dentro já começa a complicar os zagueiros. Não é isso, Edu? Claro. Então é essa sintonia. Jogar o cara sempre para fora e fazer a turma encostar. Agora, com três zagueiros, você vai perder muita gente no meio de campo. Então, fazer a linha ali de 4 no sistema defensivo... Já estou dando a letra para você, Explanou bem. 3-0 Cruzeiro. O quê? Eita! Então você vai ter que deixar o Garro aqui, o Yuri aqui. E o Yuri, a noite do Yuri será amanhã. Tá dito. Olha, como eu passei um perrengue aí nos últimos dias e tudo mais, uma expectativa ruim... Eu reconheço o cheiro de fralda suja, tá pesado aqui. Seu irmão tá de fralda cheia pesado agora. Aqui, mas não sei de onde vem, mas tá aqui. Bom, agora, aquela conexão internacional, ele não está na Europa, ele está no Catar. Quando a missão é importante, quando temos algo grandioso, chamamos Felipe Killing para acompanhar de perto, para atualizar, trazer informações. Killing, tá chique, hein? Agora é Intercontinental, é Flamengo na parada. Tudo bem com você? Boa noite por aí, né? Já tô naquele pique, o time entra
legal, Renata. Muito obrigado, viu? Boa noite. Aqui estou 6 horas à frente do horário de Brasília. Então, bom dia, boa tarde. E é o seguinte, o Flamengo está aqui na missão do Intercontinental. Tem muita gente que debate, é mundial, não é mundial, porque depois da Copa do Mundo de Clubes, que o Flamengo também esteve presente, houve uma reformulação, mas a verdade é que o Flamengo vai em busca do bimundial. Então, hoje realizou o terceiro treino aqui em Doha, no Catar, e amanhã tem a partida com o time que representa a CONCACAF. Se vencer, vai pegar o Pirâmides do Egito e aí na final o Paris Saint-Germain, o representante europeu, que aqui no Catar a gente sabe vai jogar em casa. Não há uma invasão de torcedores flamenguistas, claro que custa caro seguir esse Flamengo, né? Que vai para Lima, vai para a Copa do Mundo de Clubes, está aqui em Doha, no Catar, mas a expectativa é que se o Flamengo chegar na final diante do Paris Saint-Germain, aí sim haverá uma boa presença de torcedores flamenguistas. O Felipe Luiz concedeu entrevista hoje mais cedo, disse que existe a expectativa do Pedro jogar se o Flamengo chegar na final. Falou também que o clube chega agora no melhor momento da temporada, porque a gente fala bastante dessa temporada muito longa, né? O Flamengo já fez 75 partidas, disputou diversos títulos e ganhou, né? São 4 títulos que o Flamengo já colocou no bolso. Muito bom da temporada, fisicamente, e a gente preparou uma matéria com mais informações desse Flamengo Papa Títulos. Vamos assistir. Doha está em festa, mas não para o Intercontinental. Toda essa turma está celebrando os jogos da Copa Árabe da FIFA, que também acontece aqui e termina dia 18. E essa é uma viagem longa e cara. A delegação do Flamengo encarou 18 horas de avião. Felipe Luiz pensou nos primeiros treinamentos em ajustar o fuso horário de 6 horas à frente em relação ao Brasil e evitar lesões por desgastes. Tivemos uma oportunidade de viajar um dia antes do que deveríamos ter viajado, por conta de poder antecipar esse título brasileiro, e conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. É fim de temporada e o Fla está perto dos 80 jogos. Foi um ano longo, difícil para todos, né? Para todos os clubes, para todos. O Flamengo teve 75 jogos porque chegou nas finais, isso é um privilégio, né? Ter mais jogos porque chegou mais longe também, porque jogou o Mundial. Isso é um orgulho também para nós, mas eu acredito sempre no futebol são momentos, né? Acho que chegamos nesse Mundial talvez no nosso melhor momento. Então, é como eu sinto, né? Depois dentro do campo a gente vai poder comparar, mas eu sinto o meu time num momento excelente. A estreia será aqui neste estádio, Ahmad Ben Ali, que recebeu partidas da Copa do Mundo. O adversário será o Cruz Azul do México, representante da CONCACAF, e que está mais descansado, apenas no meio da temporada, já que os mexicanos seguem o calendário europeu. O time jogou no sábado contra o Tigres e foi eliminado. É um time que tem as ideias muito claras, um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições, um time que quer ser protagonista do jogo e depois com a bola também quer ser protagonista e quer propor, e é muito difícil até roubar e tirar a posse de bola do Cruz Azul, porque é um time que costuma dominar os adversários que joga contra eles quase sempre. Se avançar, o Flamengo pega o Pirâmides do Egito, que eliminou o Al-Ahly da Arábia Saudita. A final será contra o Paris Saint-Germain, atual vencedor da Champions e representante europeu. É um dia de cada vez. Então eu acordo, eu tomo café Cruz Azul, eu almoço Cruz Azul, eu janto Cruz Azul, máximo respeito. Eu sou rubro-negro de 50 anos de Maracanã. Eu vi o Flamengo fazer o que se diz de umas flamengadas inacreditáveis ao longo do tempo. A gente pode não ganhar, mas Santo Andrés e América do México jamais vai acontecer de novo por soberba. Não pode acontecer.
Veremos, vamos acompanhar esse duelo, o campeão lá da CONCACAF e o Flamengo liderando a América. Killing, obrigada por enquanto. Fica de plantão por aí, dá uma esparecida já. Vamos bater um papo, saber mais informações do lado rubro-negro da história. Obrigada por enquanto. Felipe Killing, diretamente de Doha, no Catar. Ronaldão, para você, o Flamengo chega de que maneira para esse primeiro jogo? Porque os mexicanos gostam de aprontar, mas o Flamengo vem muito forte. E com muita moral também, depois de 2 competições, onde conseguiu o êxito aí do título, das festas. Quando a festa fica cravada na cabeça dos caras de alto nível, né, Cicinho? O cara não esquece, o cara quer vivenciar isso toda hora. E essa competição, o presidente do Palmeiras, o BAP, do jeito que ele está falando, a gente percebe que ele quer conquistar esse Mundial para primeira descida aqui no Brasil, já chegar aqui e comemorar aqui em São Paulo, aqui em Guarulhos, para mostrar como é que se comemora o Mundial, né? De preferência, não comemorar em gramado sintético. Não, fora do gramado, porque ali ele vai comemorar e mostrar para times o que é comemorar o Mundial, porque essa briga... Só que você falou presidente do Palmeiras, tá? Ele tá com o Palmeiras na cabeça até agora. Para mostrar pro Palmeiras como se comemora o Mundial, né? Porque o presidente do Palmeiras, porque quando desce aqui, ele vai descer aqui, ele não vai nem pro Rio direto, ele vai vir para São Paulo comemorar o Mundial aqui e depois ir embora, para mostrar como que faz. Só que eu já sou um pouco mais modesta na análise, sim. Eu prefiro pensar primeiro no jogo diante do Cruz Azul. Título mundial, PSG, é outra parada. Tem que superar 2 adversários ainda. E esse, acredito eu, Renato, que é o maior desafio. O maior desafio para quem joga, né, o Mundial, esse primeiro jogo, é controlar o nervosismo, né? Até porque o Flamengo entra como favorito. Então, assim, é controlar esse nervosismo. Porque quanto o PSG, aí é jogar o que tem de melhor e tentar o título. Mas agora, esse jogo aí, o Flamengo precisa ter muita atenção para não ser surpreendido. O Tite? O Tite esteve em premiação, participando, feliz da vida, sorridente, e declarou publicamente que está pronto para retornar às atividades como técnico. Olha... Tite em um período que precisou ser Adenor Leonardo Bach. O contexto de falar da crise de ansiedade que eu tive e de todos os aspectos que envolveram eles, ele precisa ter um tempo maior para falar com vocês. Aquilo que eu deveria agradecer a Deus, dizer obrigado, Papai do Céu, que eu tenha a oportunidade de trabalho tanto quanto vieram, da mesma forma me pressionou e eu passei uma semana difícil. Então, isso acabou acontecendo, tô legal, tô em paz, tô bem. Adenor Leonardo Bach, agora voltando a ser Tite. O que eu posso dizer e que eu afirmo é que o Neymar tem qualidades excepcionais para jogar na zona 14. Naquela zona onde tu diz assim, tu pega 5 bolas, vai errar 3 e 2 tu vai ser decisivo. Ele está de volta e é impossível ter o treinador à disposição para falar e não tocar no assunto seleção brasileira. Eu tenho aqui um torcedor pela seleção brasileira, por uma série de atletas com que trabalharam comigo e que permanecem. Uma torcida pelo Fernando Diniz, quando foi, e eu disse isso a ele, ao Dorival, da mesma forma, e agora é o Ancelotti. O foco de Tite agora é outro, retornar às atividades no futebol, um clube para trabalhar, lugares onde já foi feliz, como o Grêmio e Internacional, por exemplo, que escapou do rebaixamento, sempre são citados. Onde houver sintonia de ideias de futebol, onde houver sintonias de forma de buscar, de trabalhar, dos processos, ela está aberto independentemente do local. Em 22 de abril deste ano, Tite anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde. Exatamente no dia 22 de novembro, 7 meses depois, ele se colocou novamente à disposição no mercado, apto para trabalhar e aberto para comandar uma equipe no Brasil ou fora do país. Continuar com uma carreira com uma ideia de futebol equilibrado, e tu tem assim um processo criativo e bonito, fazendo gol porque essa é a essência, e competitivo de marcação porque é necessário para que possa vencer. Em equipes, 15 títulos conquistados, 2 ciclos de Copa do Mundo com a seleção brasileira e 2 conquistas com a amarelinha. E agora a vida segue. O processo segue e tá legal, o futebol ele é apaixonante para dessa sequência. O
O Tite sempre é lembrado quando alguém demite treinador ou pensa num novo trabalho. E ele negou seleções, clubes brasileiros, quis se cuidar, quis tratar aquela questão da saúde mental e tá tudo bem. E agora ele mesmo declarou que está apto a conversar e a voltar ao dia a dia. Cicinho, muita gente provavelmente pensa no Tite como o seu futuro técnico. Olha, Renata, eu confesso para você que eu sou um admirador do trabalho do Tite e não gostaria de ver ele no São Paulo. Eita! Entendeu? O São Paulo de portas abertas, sim. Mas você trocaria Hernan Crespo hoje pro Tite? Você que trocou o Zubeldia pro Crespo, o Crespo agora pelo Tite. Porque, assim, ele causa. Não, é porque assim, é treinador campeão. Entendeu? Quando você olha para um cara como o Tite, você almeja coisas maiores. Então, assim, o bom é você olhar e ver um treinador campeão comandando a sua equipe. Agora, você contrata um treinador que nunca ganhou nada. Assim, não é o caso do Crespo. Só estou falando que chega um treinador com essa bagagem, qualquer time que ele chegar. Prova disso é o Ancelotti. A nossa seleção brasileira, o autoestima lá embaixo. O que acontece? Chegou um treinador campeão do mundo, o melhor treinador do mundo. Como que nós estamos vendo a seleção brasileira hoje? Então muda o patamar. O Tite, onde ele chegar, ele vai ser o treinador que pode dar esse incentivo ao clube a lutar por títulos. E aí, já tá pensando em 2026, Ronaldão? Pode contratar treinador com transfer ban? Então, eu acho que pode, sei lá, só não pode pegar do sub-20, que né, se cair, não pode. O que pode se fazer? O que pode se fazer? O Tite, o que vocês esqueceram de falar da pessoa Tite? Eu estou muito feliz em ver o Tite recuperado, pronto para o futebol, porque é um cara que faz falta no meio do futebol, essa que é a verdade. Saiu da seleção brasileira, passou por problemas, o Corinthians foi atrás dele também. E hoje, ciente que ele está bem para fazer o que ele mais gosta, um beijo no seu coração, Tite, da sua família, e que você volte a ser feliz no gramado. E se for no Corinthians, é melhor ainda, viu, bebê? Edu Dracena, hoje é sempre difícil encontrar um treinador completo, experiente e confiável. O Tite tem qualidades. Não, e você vê que é um cara vitorioso. Então você chega, como o Cicinho falou, eleva o seu patamar, a cobrança também vai ser muito maior, né? Os outros times vão olhar para o seu time com outros olhos. E assim, como o Ronaldo falou, parabéns, Tite, bom retorno para você. Você é um cara, independentemente das coisas, se gosta ou não gosta, eu acho que o mais importante de tudo é o ser humano. Então você está tratado, curado e você seja feliz assim na sua carreira. Agora, eu entendo também que qualquer time que ele for, ele vai querer ter peças. Entendeu? Vai ter que ter dinheiro. Então o Corinthians já não serve. Então, já tira o Corinthians do lado. São Paulo serve. Que peça que ele vai ter no Corinthians? Ele vai querer contratar jogador. Aí de volta, o Tite não pode jogar com carta repetida. Então no Corinthians já vai para o inferno. E ele já tem um histórico lá. De repente, você acha que vai querer manchar o histórico que ele tem lá? Então, acho que... Já que o assunto é treinador e trocas de técnicos, Mano Menezes se despede do Grêmio. Ixi, aí mais um pro Corinthians, hein? Não, esse não. Olha, essa é a nota oficial divulgada nas redes sociais pelo próprio Mano Menezes. Ele diz o seguinte: em abril deste ano, o Grêmio vivia um momento muito difícil. Pronto. Geralmente, nessas horas, você se lembra de quem mais confia. O presidente Alberto Guerra e sua diretoria me convidaram, então, para assumir o comando técnico da equipe. Aceitei e aceitarei sempre que o Grêmio precisar. Nossa relação é de gratidão mútua. Passados quase 8 meses, devolvemos o clube à Sul-Americana com a 9ª colocação no Brasileirão. Sei que é pouco para a ambição do torcedor, mas é o alicerce para uma nova equipe e para novas conquistas. Em meu nome e da minha comissão técnica, agradeço a maneira como fomos tratados pela quase totalidade dos funcionários, dirigentes, jogadores e torcedores. A bola é redonda e certamente vai continuar girando para todos nós. Espero de coração que dias melhores possam vir para todos. Seguimos em frente, trabalhando sério, cumprindo com os nossos compromissos até o fim e de cabeça erguida sempre. Grande abraço, Mano Menezes. Legal. E aí, Edu? Não, legal, acho que essa despedida é clichê, né? Isso aí agradecendo a todos. Que assessoria que põe. Entendeu? Mas acho que pelo menos deixou o time em boa colocação. Agora, falar em Sul-Americana para um Grêmio, eu acho que também é muito pouco. O Grêmio teria condições, sim, de estar brigando por uma Libertadores. E eu acho que isso mexeu também, por isso a diretoria do Grêmio acaba mudando a comissão técnica.
Quem deve ser o substituto, Tite? Tite ou aquele Luiz Castro, né? Parece que tem conversas. Mas só pelo fato de já ter mandado o Mano passear, já fizeram uma Olha o Renato Gaúcho voltando aí. O Renato Gaúcho é mesmo, hein? Rapaz, você... Se ele voltar, ele é o favorito para ganhar o Gauchão, né? A hora vai chegar. E eu volto, hein? Ai, honestamente, depois que você fica na Série A, como eu fiquei, eu não quero nem pensar em campeonato estadual, em 26. Agora nada. Natal e Ano Novo e o Tem almoço. gente capacitada para comandar os clubes, eleita, né? Pessoas que foram eleitas pelos torcedores. Que são pessoas que têm expertise. Elas que decidam. Eita, vai. Ai. Já, pra variar, polêmica, alfinetada. Como é que é, Negrão? Leila e Bapi. Ai, a polêmica do sintético não morre, não termina, não finaliza. Bapi fala, Leila responde. A trégua foi breve. Leila e Bapi voltaram a se desentender. Se antes a briga era pelas divisões de receitas da Libra, o novo tema em debate é gramado. Acontece que o presidente do Flamengo protocolou proposta à CBF pelo fim do sintético, o chamado Programa de Avaliação e Monitoramento de Qualidade de Gramados do Futebol Brasileiro. Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque você vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. Na documentação enviada, o Flamengo apresenta uma série de argumentos contrários ao sintético. Entre eles, o suposto aumento de lesões em atletas. O Flamengo ainda ressalta que esse tipo de campo é proibido nas principais ligas europeias e também sul-americanas, que só é vantajoso para a realização de shows. Logo na sequência da declaração de Bapi, Leila respondeu através de nota. A presidente destacou que a discussão está sendo pautada pelo clubismo e que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesões. Ela ainda afirmou que desde 2020, quando o campo foi implementado no Allianz Parque, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Leila chamou as alegações feitas pela gestão rubro-negra de fake news. E alfinetou. O dia que o Flamengo tiver um estádio próprio, pode instalar nele o gramado que quiser. A mandatária pontuou. O Palmeiras tem estádio, eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. Essa questão é de cada clube, né? Cada clube tem seu estádio, tem seu campo. Gramado é uma coisa que nós ainda vamos parar para sentar e discutir. A gente tem clubes que têm gramados semissintéticos, tem clubes que têm gramados naturais e assim, cada um vai defender o seu lado, né? Mas a gente vai chegar uma hora que vamos ter que sentar e discutir todos em relação a isso. Nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo protagonizam embates quentes dentro e fora de campo. E vocês, estão de que lado? Aqui, por exemplo, no debate, acabaram as discórdias do Brasileirão, né? Cada um já sabe seu lugar, tá tudo certo, que vem a Copa do Brasil, o Intercontinental e assim por diante. Mas que venha o debate em si. Aqui comigo,
Olha, um cheiro de fralda. Não é do Saci não, viu? Não, tiraram a fralda do Saci. Tiraram e agora vai pra outro personagem aqui do programa, ó. Então eu não estava tão errado. A fralda agora tá no Baby, só cabe na perna do Baby, né? Mas tá com ele agora a fralda. Tem que comprar outra, né? Ali é GG, é tamanho Ronaldo. Vem cá, eu tô olhando aqui, também tô dando uma olhada aqui, vocês estão de férias, né? Vocês estão de férias? Já você entra você também, tá de filho. férias desde agosto, você tá de férias. É tudo de férias desde agosto. Agora, deixa eu dar só uma palhinha, Renata, se você me permite. Claro. Uma palhinha é o seguinte, deixa eu só avisar aí, porque tem um monte de SAF, um monte de coisa acontecendo aí, né? Na internet, um monte de coisa acontecendo aí. E os caras agora estão contratando blogueirinhos. Deixa eu falar, aqui é diferente, irmão. Aqui não é Neto, aqui não é Marcelinho, aqui é Ronaldo. Aqui é outra parada, irmão. Então procura saber sobre o Ronaldão primeiro, tá? Porque na mão que cruzar, irmão, é outra história, tá? Eita. Monteiro Lobato vai contar essa história pra vocês bem contadinho, tá? Só um aviso. Vai. É só Cheio isso. de letra, hein? Ronaldão, Tá bom? hein? É melhor não mexer com ele, viu, gente? Vai. Bom, aqui está, elegantemente trajado, distintamente trajado. Que estilo, né? Marco Aurélio Cunha. Caiu do bolo. Não sei qual é o seu compromisso além do debate nessa terça-feira, mas imagino que seja algo importante, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bom almoço. Ouço sempre no meu Instagram dizendo: nós almoçamos com vocês, como vocês nos divertem. E é isso que a gente quer. À tarde tem cirurgia, tem consultório, mas, obviamente, o prazer de estar aqui é muito grande. E, ó, agora volta o jogo, né? Acabou aquela tortura, acabou as coisas que nós estávamos preocupados. Agora voltamos ao futebol normal. Agora voltamos, entre outras coisas, para a Copa do Brasil. Chiquito! Quanta energia desperdiçada! Quanto tempo que foi deixado de lado, jogado no lixo! Ai, Chico, que pena! Mas é assim, nem sempre os esforços são compensados, não é? Pois é, boa tarde, né? A gente trabalha com televisão, né? Então precisa de alguns planejamentos, algumas previsões e faz parte. Agora, doutor, o senhor vai fazer uma cirurgia hoje à tarde? Então, ontem eu, para relaxar, fiz uma massagem e hoje vou para o meu Pilates, porque a semana tá tensa. Você tá meigo, não? A semana tá difícil. Quando eu tô tenso, eu... Vou Pilates, Mas um recado. Obrigado, Mano Menezes, pelos serviços prestados. Isso, vai com Deus. Obrigado, um abraço. Vai com Deus. Vai pela sombra. Luiz Castro ou Vitor Pereira. E o Renato Gaúcho, menino? Não, esse pode... Tem dinheiro, Chico? Sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Posso arriscar? Mas queremos um português. Posso arriscar? Diga. Por que não Tite? Porque tem pessoas lá dentro da nova diretoria que não gostam muito. Só por isso. Eu gostaria. Nós vai vencer. Oi. Só falar do Renato Gaúcho. Vai escapando e vai enganar você. Meu Deus do céu. Olha o que vocês fizeram. Valeu, Palmeiras. Valeu, Botafogo. Valeu, Bragantino. Valeu, Bragantino. Valeu, Cleiton. Valeu. Poderia ficar assim o programa inteiro. Vocês querem mudar o tema? Já passou, já Esquece foi o Brasileirão, já deu. Ulisses, boa tarde pra você. Boa tarde. Não é o Batmóvel do NJ. NJ. Torcer pra recuperar rapidinho a NJ. É um espetacular jogador, sem sombra de dúvidas. Sou fã mesmo e defendo sempre. Eu sabia Além não. de ser uma grande pessoa, um grande cara, um grande homem, que faz uma filantropia impressionante, que cuida de crianças, que a vida pessoal dele de trabalho social é fora do comum. Um abração pra você, que Deus te proteja. Boa tarde a todos. Dá um pedaço desse bife que você tá cortando aí agora, que esse almoço maravilhoso aí na sua casa. Já me preparando pra embarcar pra Belo Horizonte daqui a pouquinho, né? Porque amanhã tem Corinthians e Cruzeiro na Rádio Bandeira. Caramba, vai botar um som, né? Tá demais. Voltamos na quinta, festa da Band, sexta, almoço, jogo aberto e vamos tocar a vida. Tô feliz da vida. E o Inter não caiu. O Inter não caiu. Pra aqueles que ficaram secando. Eu fui contra o Inter, só quando jogou com o time do NJ, do Neymar. Mas depois eu torci pro Inter. O cara falou 12 minutos. Edu Dracena, você que convivia no lugar mais íntimo do Neymar, o vestiário. Já viu várias coisas. Você que foi
capitão de NJ. Eu tenho uma péssima notícia pra falar. Eu não gosto de ser fofoqueira. Não, sei Coisa disso. chata, Eu né? também não gosto, Fofoca. Concordo. Mas aqui no programa, o melhor amigo do NJ é outro. Por causa de uma foto no evento, se liga. Esse é verdade. Doutor, vai Olha, eu vou falar uma coisa. Eu tô cansada de discurso, eu gosto de ações. E o que eu vi e o que eu presenciei é absurdamente importante. Colocou pra falar com a Renata. Colocou pra falar com a Renata. E vou falar pra você, sabe por que eu não fui no almoço? Não. Porque eu não fui convidado. Ei, e ela falou assim, ó, me liga, Neymar, me liga. Ela falou Neymar, tô esperando. É só aquela ligação, aquele zap, Neymar. Você sabe por quê? Cicinho, eu não sou íntima do Neymar. Mas tá tudo bem, eu sempre torço pelo Neymar. Agora, você está já na onda da Copa do Brasil. Você tem algum conselho pro Ronaldão? Tenho. Não vai, Corinthians! Isso daí esse não decepciona a gente nunca. Comigo sai de férias. Entendeu? Esse já pode gravar antes, pode fazer tudo antes, porque é taca. O Cici tá de férias desde Eu agosto. imagino que ele também está do lado de Edu Dracena e contra o Ronaldo. Aqui está o muchacho, o cara que domina as coisas em BH. Everton! Tudo bem, agora a parada é outra, é Copa do Brasil, eu só tô no controle remoto, mas tenho minhas ideias por aqui, Mas viu? ele também tá no controle remoto. Ele tá no controle remoto também. Eu sei. Ulisses, só alguns detalhes. Fica comigo aqui, Renata. Não tira esse enquadramento, não, Central. Por favor, deixa a gente aqui. Deixa eu falar do lado da loira, que não erra nunca na indumentária, né? Obrigada. A figurinista é maravilhosa, não erra nunca. Mas a modelo ajuda também, né? Deixa eu contar uma coisa pra você. Ulisses, primeira coisa, se vai viajar pra cá pra narrar o jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, não venha de camisa verde. É o primeiro conselho. Segundo conselho, será muito bem recebido no aeroporto já pela torcida do Cruzeiro. Afável, como sempre, com você. Terceira coisa, você acha que você é famoso, mas eu tenho aqui 3 critérios para medir se você, Ulisses, é famoso. O primeiro critério é, você já visitou a casa da Renata Fã? Porque eu e o Sgarbim já. Eu já. O Sgarbim foi na casa de campo, eu fui no apartamento. Se você não foi, então você não é famoso. Segundo, você é convidado para a festa do Léo Dias, aniversário do Léo Dias? Não. Sim. Então você não é famoso. Terceiro, você foi convidado para passar o Réveillon na casa do NJ? Não, então você não é famoso. Ainda não. O Réveillon não chegou. E outra coisa que eu vou dizer, o Ronaldo que aqui está e jogou... Essa galinha aqui. O Ronaldo que aqui está e jogou com a camisa do Cruzeiro, certo? Jogou de verde, a camisa que o Ronaldo jogava no gol era verde aí no Cruzeiro, aí uma época aí que eu joguei aí, 98, O melhor 99. amigo de Ulisses Costa vai aparecer agora aqui no telão. Everton já vai bater um papo sobre isso, mas olha só, chovendo, cuidado com o cabelo, cuidado com o cabelo, com chuva e tudo, queremos notícias de Cruzeiro e Corinthians, Capela, quem disse que a vida é simples para a reportagem? Deixa ele sofrendo. Ô, Rê, é o seguinte, você falou sobre fofoca há pouco. E aí, Corinthians, beleza? Tamo ao vivo aí. Você quer solta, vai, Corinthians, forte, vai! Vai, Corinthians! Garoto, é isso aí! Ô, Renato, o negócio, eu gosto disso, eu gosto do povo, ó. Eu gosto de sentir o cheiro do povo, gente. Que cheiro incrível. O lance é o seguinte, pessoal. Você falou sobre fofoca, o Everton falou sobre modelo. Eu tenho uma informação. Fica aqui comigo, Renata, não sai daqui. Fique comigo, atenção. Isso é informação. Um pouco de fofoca também. Vai, O Capela. Corinthians não ficará com alguns jogadores que retornam de empréstimo. Pedro Raul não fará parte dos que planos pena. do Corinthians para eu ia 2026. buscar. Ih, Ronaldo, atenção. Atenção, eu tenho informação que o Internacional sondou Pedro Raul para a próxima temporada. Isso é informação. É bom jogador, pô. É bom? Nossa. É bom? Eu levo. Por isso que é bom jogador. Eu levo. Olha. Tem Félix Torres, Kaká, eu levo junto se quiser, hein? Hugo! Umas malas, menino. Mas, ó, presta atenção nisso aqui. A gente tá até colocando em ilustre que isso aqui é informação. Quando eu tava vindo aqui pro CT com Cabeça, nosso cinegrafista, eu tava conversando com algumas pessoas pra entender o atual cenário do Corinthians, que muita gente tá metendo o Vazari, Thales Magno, Romero, Maicon, tá vendo a possibilidade. Já a gente vai ouvir o Maicon. E aí,
já vai ter uma lista para poder liberar, só que o Corinthians está com dificuldade, que vai ter que enxugar a folha e não pode contratar por causa não do transfer ban, dos transfers bans. E aí, a informação que realmente o Inter já sondou o Pedro Raul, quem sabe para a próxima temporada. Então essa é a informação de momento que a gente vai seguir por aqui no CT, apurando que daqui a pouquinho o Corinthians viaja para BH. Agora, Ronaldo, presta atenção. Você que tá cornetando todo mundo aí, Félix Torres, Kaká... pode levar. Vamos dar uma moral pro Maicon. Calma, vamos dar uma moral pro Maicon e pro Hugo, que serão titulares do jogo de amanhã, deram entrevista coletiva ontem aqui no CT e projetaram o jogo. Projetaram o jogo. Não, Hugo goleiro, Ronaldo. Não vem com o Hugo aqui, não. aí. Fala, Você Maicon, explica melhor. Huguinho, Luizinho, Mateuzinho, São que premia o clube, a equipe mais cirúrgica. Acho que os jogos de Copa do Brasil são jogos muito mentais e o mental tem que ser muito forte nesses jogos. A gente foi campeão paulista, mas é um título que já ficou no passado. A gente não leva em consideração mais a partir de agora. A gente quer a Copa do Brasil. Acho que temos 6 jogos de Copa e não tomamos nenhum gol, ganhamos todos os jogos. Então isso nos dá moral. Acho que isso fortalece a nossa equipe, isso mostra o que é o Corinthians. Agora, a questão de favoritismo, eu acho que nós somos o Corinthians. Eu acho que nós sabemos que o campeonato brasileiro do Cruzeiro foi melhor do que o nosso. Eles oscilaram menos, mas acho que eles teve a mesma porcentagem de vitórias na Copa do Brasil, também não tomaram gol, então acho que na Copa do Brasil nossa equipe se equivale a deles. No momento a gente abriu mão do brasileiro, só que a gente entendeu a realidade, né? A gente entendeu o que a gente precisava fazer para que chegasse todo mundo bem agora nesse momento. Erradamente, talvez, da nossa parte, mas a nossa postura em jogos de Copa ela é totalmente diferente. E isso traz uma segurança muito grande, pelo menos para mim, de saber que nesses jogos a gente vai entrar com a mentalidade que não pode ter, é erro zero, e que se acontecer a gente está preparado também para passar por cima disso, até porque aqui está todo mundo junto. 11 datas. Tá aí, a Copa do Brasil agora completamente no radar, Sgarbi, dos jogadores do Corinthians. É a grande possibilidade do ano. Não conquistou títulos a não ser o Paulista, que foi muito bem celebrado e foi importante. Mas o Corinthians agora imagina uma conquista que possa levá-lo diretamente para a Libertadores. A campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro é uma vergonha, né? O Corinthians acabou atrás do Santos, inclusive, que era um time que até a última rodada ali corria risco de rebaixamento. Uma vergonha a campanha no modo geral. Fica muito claro, na minha opinião. São Paulo foi ótimo. Não, mas foi melhor. O São Paulo pode jogar uma pré-Libertadores. Nossa, foi melhor. Tá bom, não, mas foi melhor que a do Corinthians. Agora tá disputando. Ronaldo, é uma crítica. Você mesmo falou que foi uma vergonha. Tá bom demais. Foi uma vergonha a campanha do Corinthians no Brasileiro. Muito por conta, e até jogadores falaram, que o foco tá na Copa do Brasil há um tempo já. A do Inter foi ótima também. Semifinal, enfim. Só que aí vamos falar assim, entre os clubes que vão disputar a Copa do Brasil, o Corinthians é o que menos me convence ali junto com o Vasco, só que o Vasco, de certo modo, na minha opinião, me convence mais do que o Corinthians, pra ser sincero. Do Inter também. Não, Ronaldo, você vai jogar contra o... Deixa eu falar, o Beluga. Você vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi terceiro colocado no Brasileiro jogando bola. Você acha que o Corinthians é favorito do jogo? Para, cara, não é favorito, então tem que ver. Vocês tomaram os 3 lá na arena, se o Vasco, aí você forçou a amizade. O Vasco, pra mim, joga melhor que o Corinthians até. O Vasco meteu 5 aí. E nós metemos 3 no São Paulo. E um time que... O Vasco meteu 6 aí. O Vasco meteu 6 aí. É verdade, na minha opinião, me convence mais que o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Inter convence mais. A campanha do Corinthians no Brasileiro é uma vergonha. Agora 6 aí, não viram nem a cor da bola. 6 o Vasco meteu. Mas foi no Santos. Mas, Renato, você vê como tudo é narrativa, né? O Palmeiras, esse ano, que fez um ano bom, tal, mas não ganhou nada. Ixi! O Corinthians ganhou, Ronaldo? O Paulistinha aí em cima do rival. O Corinthians ainda está disputando alguma coisa? Acredita, doutor. Amanhã joga. A Copa do Brasil. E o Palmeiras importa é competir, né, doutor? Não. Tá de férias, doutor. Olha que interessante. Como o futebol é bacana, cara. O melhor time do Brasil, o segundo melhor time do Brasil, encerrou o ano sem nada. O Corinthians, que é uma draga, como vocês estão falando. Ô, doutor. Tá campeão paulista disputando a Copa do Brasil. Doutor, não tá negando pra ninguém. Cada um escolhe a narrativa que Doutor, mas essa narrativa de Copa do Brasil, ela não está finalizada, o senhor concorda? Sim, mas ainda está lá no jogo. Tá no jogo. Mas ela será finalizada e nós vamos saber daqui a pouquinho quem é quem. Porque o Fluminense termina o ano em alta, o próprio Cruzeiro da mesma forma, o Vasco
ruim no final, mas teve momentos em que goleou, em que foi elogiado, foi goleado, né? mandou jogador para a seleção brasileira, como o Paulo Henrique, teve o Ryan apontado pela seleção do campeonato como a grande revelação. Então, e aí a gente tem o Corinthians, que acabou ganhando o Paulista e depois não apareceu mais, mas com chances ainda. A campanha do Corinthians... E o Fluminense, gente, é um time que tem que olhar com cuidado. O ano do Corinthians, se você for analisar, falando de futebol, tá? De futebol, né? Que a gente analisa futebol. Tem dívida, tudo, mas tem futebol. É melhor do que o de São Paulo, do Palmeiras e do Santos. Tá aí disputando ainda. É melhor. Já foi campeão. Nossa Senhora. Foi campeão. Pai, foi campeão. Tá disputando um outro título. Nossa Senhora, não é possível que eu escutei uma atrocidade dessa. O Palmeiras ganhou. O título não vale nada. Tem o título, inclusive, o Corinthians ganhou o título do Palmeiras. Mas é que eu acho que quem olha só pra título, que é uma coisa que é o grande objetivo, claro, é o máximo, mas quando você olha pra campanhas em cada competição, tem que também analisar com cuidado. Analisando que a campanha vale mais que o título. Analisando o que o doutor falou, eu não achei que o São Paulo foi tão mal assim, doutor. Realmente, se fizer uma boa campanha, você não precisa ser campeão. Já chegou na final da Libertadores. Eu pergunto pra você, daqui a 10 anos, na hora que eu olhar lá, tá escrito campanha ou campeão? Campanha ou campeão? É isso aí, doutor. Mas assim, provavelmente alguns times vão entrar em 2026 com tudo para ser mudado. O Palmeiras é um time que vai mudar muito pouco e provavelmente também vai continuar disputando a maioria dos times. Se o Corinthians continua nessa questão, é campeão da Copa do Brasil, daqui 10 anos não existe mais Corinthians porque tá devendo. Aí, se o Corinthians ganha a Copa do Brasil, são 61 milhões. Aí eu concordo. Aí não. E lembrando que tem um mérito do Corinthians, que ele eliminou o próprio Palmeiras da Copa do Brasil, não é? Capelanes, queremos saber se Garro, se Yuri Alberto estão confirmados para a partida de amanhã em BH. Que é isso, quer saber cigarro? Cigarro a gente gosta. Cigarro. O Ronaldo já sabe. Não, eu parei, tem 3 anos que eu parei. Então, Cigarro. Mas o Charles... Foi só falar. Ei, Ronaldo, foi só falar isso, o Charles já se aqueceu na cadeira. Eu não falei nada. Se tem uma coisa na minha vida que eu tenho nojo absurdo, é cigarro. Eu tenho nojo. Eu nunca nem experimentei e acho um desrespeito com quem não fuma. É verdade. E o Charles com aquela chupeta elétrica dele, hein? Para com isso. Eita, nós. E aí, Capela, vamos falar de futebol, não de outras coisas. Isso não tem nada a ver. Descambamos. Você no íntimo da Timão Presa, hein? Como eles ficaram doídos, mas calma que eu vou trazer informação para vocês tomarem uma aguinha e respirarem aí. O negócio é o seguinte, gente. Sim, Garro, Memphis e Yuri Alberto, o trio Gin, que o pessoal gosta de falar, está confirmado. Havia uma expectativa por quê? O Yuri Alberto, só para poder explicar o que rolou. O Yuri Alberto ele é um tanque de guerra, ele é um cavalo jogando. E ele não para, uma sequência incrível. Uma ou outra lesãozinha, mas ele consegue recuperar rápido. Ele teve um problema na região do pubis, por sobrecarga. Isso aí acabou, entre aspas, não é o termo técnico correto, mas acabou passando para a perna. Então ele ficou em repouso, já 100% aparentemente, e ele está confirmado entre os titulares. O Garro foi mais de boa. O Garro conseguiu fazer aí aquele processo da academia para o campo do CT, depois para o campo profissional. Então ele teve um problema na panturrilha, está recuperado. Então qual que é a expectativa? O Depay, obviamente, não tem nenhum tipo de problema. Recentemente até voltou da data FIFA jogando bem. O Garro recuperado e o Yuri Alberto também. Então, se você for analisar desfalque mesmo, do meio para frente, o Corinthians não tem. O que é uma grande notícia, porque quando, nos raros momentos em que o Dorival teve o trio Gin, o aproveitamento foi excelente. Na maior parte do Dorival, sem o trio Gin, realmente foi uma lástima, foi um fiasco o desempenho do Corinthians, né, Rê? Cicinho, mata-mata é outra história, não é? Você joga com o apoio da torcida, tem a sua chance em casa. E esse é o cenário para o Cruzeiro amanhã, jogando no Mineirão. Vem muito bem do Campeonato Brasileiro, uma campanha super elogiada, reconhecida. E, de outro lado, um time que gosta da Copa do Brasil, que gosta de surpreender. O Corinthians não teve um bom Brasileirão, mas é outra história, é outra competição.
Exatamente, e tem um treinador que conhece muito também essa competição, né, o Dorival. Então o Cruzeiro tem que ter atenção e eu acredito que o ponto principal do Cruzeiro é nesse primeiro jogo, além de prevalecer, né, fazer prevalecer a questão do mando de campo, é a força do time e não colocar o pé no freio. Se tiver oportunidades, é fazer gols, até porque o Corinthians aqui, com a pressão da torcida, já demonstrou que é forte também no seu estádio. Mas o Cruzeiro, assim como eu falei na primeira parte, eu acho o Cruzeiro muito favorito contra o Corinthians. Eu tenho uma notícia. Você quer saber quem é o árbitro, Rona? Eu já sei. Já sei. É Daronco. Eu já sei. Eu já tô de olho. Agora vamos ver, né? A gente espera aqui, porque nesse final de Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, ninguém tá reclamando de arbitragem. Verdade. Não é verdade? Todos os jogos ao mesmo tempo. Quer dizer, fizeram uma lambança também, que eu vou te falar, né? Ficaram segurando o jogo aqui e tal. Mas não teve nenhum. Você tem alguma reclamação pra fazer, Renata? Eu não. Você tem alguma reclamação pra fazer, doutor? Não. Eu também não tenho. Eu espero que depois do jogo, falamos simplesmente do jogo. Não, mas você sempre que é o Daronco pode fazer a melhor arbitragem do mundo. Você chega aqui chorando no jogo aberto. Eu não quero ver isso mais. Eu nunca vi ele fazer a maior arbitragem do mundo. Oh, calma, Corinthians. Calma, Corinthians. Calma. Eu tô louco pra ver essa bola agora para suas bandeiras aqui, hein? Você viu? 5 anos. Ele é péssimo árbitro. Eu discordo. Ele não corre, ele pica o jogo pra caramba, porque ele não tem condicionamento físico. Mas ele falou aqui, ó. Eu não sou árbitro de futebol. Ó, o que ele falou aqui, mas ele é fortão. Igual eu grito, tá tudo certo. Só uma coisinha. Minha função aqui é narrar futebol. Só uma coisinha. Vem agora para o nosso debate. Everton, eu vou para Minas com você. Quero saber do Cruzeiro. Como o time do Leonardo Jardim está preparado para essa primeira decisão diante do Corinthians? E quem será o companheiro do Caio Jorge ali no ataque, hein? Renata, bom, em primeiro lugar, a campanha do Cruzeiro, ela foi além do projetado para a temporada. Isso é fato. Além do projetado. Era classificar para a Libertadores e tal, e avançou na Copa do Brasil. A Sul-Americana foi um fiasco assumido, inclusive, pelas pessoas do clube. Perdeu o Campeonato Mineiro, que não muda em absolutamente nada. É que ganhar não muda nada, perder, as críticas acontecem naquele período. Foi muito criticado. Na Copa do Brasil foi avançando e é o maior campeão do Brasil. Então, logo, é impossível a gente não colocar um certo favoritismo no Cruzeiro diante dos demais adversários. Ninguém está dizendo aqui que já é campeão, porque esse tipo de soberba não parte daqui. Né? De que, não, já é campeão, se é favorito, é campeão. Não, é favorito. O time é muito coeso, o time é muito ajustado, o time é muito intenso, o time marca muito. É muito bem ajustado mesmo pelo Léo Jardim. O momento do Cruzeiro não teve queda acentuada do melhor período do Cruzeiro físico e técnico e até tático da temporada para agora. Não houve uma queda, né? O foco está todo voltado para essa semifinal. E, bom, ali à frente não tem jeito, né? O Caio Jorge é a grande referência, as propostas chegando por aqui, né? Hoje um certo movimento de possibilidade de saída do Gabigol, né? O próprio dono do clube disse ontem aí em São Paulo que espera que o Léo Jardim permaneça, mas aqui ninguém garante, ele tem contrato, mas ninguém garante. Então, esses assuntos, numa véspera de decisão, podem até trazer um pouco de indisposição, mas dentro do clube não. Isso pode ser só entre torcedores. Corinthians vai enfrentar um adversário duríssimo amanhã, num Mineirão absolutamente tomado, lotado, e um time que vai marcar alto, vai marcar saída de bola, e aí só fazendo uma referência ao Thiago Valu, que é meu comentarista aqui, que destacou agora cedo. O Daronco, que vai apitar o jogo, que é um treinador que não pode ver atacante encostando em zagueiro, que já dá falta, amanhã vai ser um jogo em que o Cruzeiro vai marcar muita saída de bola do Corinthians. Só espero que amanhã ele não aplique aquilo que é uma mania na forma de apitar do Daronco, né? Que atacante encosta em zagueiro, o zagueiro cai e ele dá falta. Amanhã é um Cruzeiro muito intenso para cima do Corinthians, que conta com indisposição de parte da torcida, né? Que nem foi se despedir do time na saída para Belo Horizonte. O Everton está analisando bem de perto esse Cruzeiro, assim como o Edu Dracena, que está de olho nesse time. O Cruzeiro praticamente formado, essa dúvida no ataque, e apenas isso, Edu, porque de resto deve ser o time que conhecemos bem. Deve ser até agora os seus times não ganham nada. Pequenos ajustes ali, com certeza o Léo Jardim vai estar falando nesse jogo, até porque a gente sabe a maneira como o Cruzeiro gosta de jogar, principalmente no Mineirão. O Everton falou muito bem ali, ele vai querer marcar pressão. Você pode ver o jogo contra Flamengo e Palmeiras, eles fizeram gol cedo. Então eles vão tentar fazer isso também com o Corinthians.
até para marcar pressão e não deixar o Corinthians gostar do jogo. Então, eu entendo assim, o Cruzeiro é um time muito bem armado, muito bem equilibrado e tendo o meio de campo muito forte, né? Com os Lucas, né? E com o Christian também fazendo aquele falso 8, que está no ataque, está na defesa. Então, acho que o Matheus Pereira ali jogando no meio de campo, o Caio Jorge se movimentando, fazendo aquelas diagonais. Então, acho que vai ser muito importante. E eu acredito muito que o Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, vai passar pelo Corinthians. Chico, temos 2 articuladores de qualidade diferenciados, Garro e também o Matheus Pereira. Quem estiver numa noite mais inspirada deve levar vantagem. A minha dúvida é a minutagem que o Dorival vai dar para o Garro e para o Yuri. Porque eles voltaram a treinar com bola na segunda-feira. E a minha dúvida também é que o Corinthians vai entrar em campo, né? Porque há 2 meses largou a temporada, largou. O Hugo e o Maicon ontem revelaram isso. A gente não deveria, mas a gente encara jogo de Copa diferente. Só que o problema é que 2 meses classificou para a semifinal. Né, o Mano largou o Grêmio também. A gente está falando do Corinthians agora. E a questão é essa também, Renata. Eu acho que amanhã, mesmo que o Ronaldo não queira, não é 3 zagueiros, é linha de 7. Sabe linha de 7? Que o 3 zagueiros, o Mano usa muito isso. 3 goleiros, 2 laterais, Maicon e Ranieri à frente da defesa. E acho até que o Guinegão é jogo pra Guinegão, tá? 3 goleiros. Porque o Yuri também tá voltando. Começa com o Guinegão pra dar espetada, força lá na frente. Porque amanhã é sobreviver. Sobreviver pra decidir na volta. O Cruzeiro é favorito. O Corinthians tem que entender isso. Aprendi com o Marco Aurélio Cunha que o que é produzido num jogo não se leva para o outro, não é mesmo? Exatamente. Mas eu confesso que eu fiquei bem impactada com a atuação do Cruzeiro diante do Corinthians, do Brasileirão, agora há pouco tempo, não é? Que era para ter sido um 5 e acabou ficando 3, né? Mas, enfim, um Cruzeiro que foi muito para cima do Corinthians, com ímpeto, querendo ser dominante. Só que se o Corinthians largou, talvez essa seja a explicação também. Renata, esse jogo, ou o Cruzeiro mata a parada no Mineirão, já sai classificado do Mineirão, que se deixar vida para o Corinthians na arena, o Corinthians passa o Cruzeiro. Então o Corinthians tem que trabalhar por um empate, 1-0, e aí a arena derrotaria o Cruzeiro, não o time do Corinthians. Então não precisa jogar, vai jogar 2 lá. Estou falando para você vai ver. Não, sabe de nada, sabe de nada. Que passa se o Cruzeiro não fizer 3-0 lá, corre o risco de perder a classificação aqui na arena. Taca lá e taca cá. Doutor, o senhor tá demais. Nossa, e o Ronaldo... Só por causa disso, o São Paulo não fez uma campanha tão ruim também. Não, foi péssimo. Não foi tão mal. Que camaradagem. Cicinho, antes do Chico, que tem um recadinho, você disse que já tem o campeão da Copa do Brasil e que você já sabe quem vai vencer a competição. Dá pra revelar agora? Dá. Zuzu. Fluminense. Zuzu? Eu não sabia. Zuzu? Não, aí não. Fluminense. Isso aí é bom, isso aí é bom. Lembra? Chora, Cicinho. Lembra quando defendia o Zubeldia aqui? Defendia o Zubeldia aqui o tempo todo. Agora mas, doutor, o Cicinho mostrou humildade. Ele reconheceu a sua humildade. Tá chovendo. Humildade. Não tô nem. Coisa que o Ronaldo não conhece. Não, aqui o produto é bruto. Já me disseram que, ó, deixar avisado pra vocês aí, seus blogueirinhos. Aqui o produto é outro, velho. Eita. Vem com conversa pra cima de mim, não. Aqui é diferente. Susto, velho. Nada me assusta depois desse final. Eu acho que essa Nada, nem isso. Ai, lá ele. E aí, gente? Grêmio e Internacional estão sem técnico, correto? Correto. Mano Menezes se despediu e o Abel Braga não será técnico ano que vem. Mas tem uma movimentação que já está acontecendo. Nós temos o telão aqui, produção, ou não? Ou eu vou no gogó aqui? Eu tô sem ponto. É aí, ó. É aí. É aí, ó. É informação mesmo. Eita. Tô brincando, informação. O nome mais cotado para assumir o Inter em 2026 é o Jodair Helman. Ele subiu, né? Ele subiu. Deixa eu só falar uma coisa. Fecha aqui. Fecha. Se o Inter contratar o Odair Helman para o ano que vem, vai se afundar mais ainda. Que isso? Olhando para baixo, olhando pro que a gente evitou. A Série B! A Série B! Você queria, Alessandro, ir pra Série B? Era isso? Você queria ser rebaixado? Então, completa tudo. Aí vocês Você não passou pelo que eu passei. Eu tô parecendo até o Neto, credo. Doutor, calma aí, doutor. Chama o Capelani pra ver. O Capelani gostou da ideia. Cadê o Capelani? Capelani!
que o Chico fez, cara? Ô, Chico. Ô, Chico, traz informação. É verdade esse bilhete, pode levar. Eu levo lá no posto, viu? Renata, todo seu. Olha lá. Oi. Que isso? Só eu tô Gente, não, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Mas é verdade, é tão verdade, tô falando sério, que o Inter chegou a procurá-lo antes de chamar o Abel. Mas aí ele tava de férias em Abu Dhabi lá e tudo mais e não rolou. E agora pode ser que role, tô falando sério. E agora é a hora da onça beber água. Fez uma campanha legal com o Atlético, subiu pra Série A. Não, desculpa, eu viajei. Pode, desculpa, não vou falar mais mas nada. ele chegou no G4 da Série B. Não pode ser o técnico do Inter. A Renata tá coberta de razão. Ele conhece o clube. Ele conhece o clube. Quem conhece o clube, Vocês estão tratando do Aécio como um treinador ruim? Conhecia o clube que foi tava lá e quase terceiro colocado derrubado de um campeonato brasileiro. Esse aí, da Série A, terceiro colocado. Isso é matéria plantada Olha, pelo falou senhor. você que disse que a campanha do Palmeiras foi pé ruim esse ano. Isso aí, que foi vice de tudo. Eu não falei. Foi você sim, aí, foi você. E aí o terceiro colocado é bom. O Chico, sei lá o quê. Vice da Copa do Brasil. O Chico é infiltrado. Perdeu pra quem? Pro Atlético Paranaense. Você é infiltrado pra trazer notícia ruim. Você Meu, é sério, isso me desestabiliza, isso me deixa muito Ela tava tão bravo. tranquila hoje. Tava tão legal hoje, aí você vai e chega e faz isso. Eu não preciso ser o mensageiro do Apocalipse. Mas é a cara do presidente da diretoria do Inter fazer isso. É a cara dele. E ela tava feliz até agora. Se fizer isso, ele tá morto. Inclusive, eu queria pedir uma salva de palmas pra diretoria do Inter que salvou o time do rebaixamento. Não, salvou do rebaixamento. Foi o Barcelos, foi o D'Alessandro. Aproveita e aplaude seu presidente também, que você já fez bastante. Eu não tô falando nada, calma, só falei, foi o D'Alessandro e o Abel Braga. Olha lá, eu queria agradecer também. Ô, doutor, ajuda aí, doutor. Ajuda aí, dá uma... muito especial, além... A gente não pode ter alegria, a gente não pode ter um respiro na vida. Bons trabalhos. Que isso? Bons trabalhos. Vai que dá certo. Quem que fez as bandeiras? Então por que você não faz campanha pra ele ir pro Grêmio, se ele é tão bom Porque ele é assim? identificado com o Inter, não tem como. Ai, o Roger você queria no Inter, como ele foi? Eu não gostaria de ver o Roger no Inter, foi uma escolha dele, pô. Eu não gostaria. Escolha errada. O Odair é identificado Eu tô com você, porque eu vou pro almoço, eu tô com você. O que você falar aqui, eu também, Ó, seu almoço tá aqui, ó. Que é isso, aí, ó? Que é isso? Eu acho que o Grêmio devia contratar o Capelães quer falar. Vai, Capelano. Gente, por favor, vocês não podem ser ingratos. O Odair levou o Inter a uma final de Copa do Brasil. Nós estamos falando de Copa do Brasil. O Odair chegou até a final e perdeu pra nós. Mas aí o Atlético era melhor, pô. Tinha Bruno Guimarães, Rony Mas olha Alves, aqui, pô. nós estamos finalizando o ano, tá tudo armado. O Dorival vai tomar 2 tacas do Cruzeiro, vai pro Inter e o Tite vai Aí eu pro quero. Corinthians. Dorival no Inter eu aceito. Aí eu aceito. Dorival venha. Bom, já Flamengo por aqui me deu um alívio. Eu não tenho alívio. Foi o Chico, Eu não tenho respiro. Intervalo, rapaz. Que é isso? Que... Sobrou até pra mim, Chico. Nada a ver com isso. Ai, deixa eu respirar fundo aqui. Pessoal, Felipe Killing traz informações do Mengão Malvadão tentando o título intercontinental. Informações direto do Catar. Killing! Fala, Renata, tudo bem? É isso aí, tô de volta neste lindo cenário, em Doha, no Catar. O Flamengo agora tá no hotel descansando, porque amanhã é a estreia no Intercontinental diante do Cruz Azul. A imprensa mexicana trata o Flamengo como favorito, mas o Felipe Luiz, na coletiva de imprensa, rasgou elogios ao Cruz Azul, afirmou que é uma equipe que tem um estilo de jogo semelhante ao do Atlético Mineiro e falou que não há favoritos. O Flamengo veio crescendo ao longo da temporada, a gente sabe que a campanha na Libertadores foi instável, principalmente na fase de grupos, aí nas oitavas de final acabou passando pelo seu Inter, venceu o Estudiantes, depois o Racing e levantou o troféu diante do forte Palmeiras. O que vocês conhecem do Cruz Azul? Cara, é uma equipe que gosta de ficar muito com a bola, né? Gosta de manter a posse de bola. Eu pude ali um pouco... de tempo que eu tive ali, eu pude acompanhar também um jogo deles, acho que contra o Tigres, se eu não me engano. É uma equipe de muita força física, de muita intensidade. É isso aí. Então amanhã o Flamengo estreia no Intercontinental aqui em Doha, no Catar. Eu volto com você, Renata. E do Dracena, uma perguntinha, uma curiosidade. Você vai torcer pro Flamengo no Mundial? O Cicinho tá escondido lá. Eu tô com medo. O que está acontecendo, Cicinho? Cicinho. Com medo da Renata. É que saiu uns gritos aqui, galera. Durante o VT. Vem pra cá, Cicinho. Pode vir. Não vai sobrar não, Cicinho. Fica tranquilo. Eu vi uns gritos. É só o Chico só. Tá bravo com o Chico só.
eu não tenho nada a ver com isso, gente. Eu não tenho nada a ver com Gente, a isso. pessoa não tem um dia de descanso na vida. Don't kill the messenger, né? Não bate o massageiro, não tem nada a ver com isso. Hoje que ela tava mais tranquila, ela tava mais leve, Feliz. cansada, Aí o Chico vai e faz isso, Você Chico. vai torcer ou não pro Flamengo? Peraí, posso falar do Flamengo agora? Pode. Vem cá, independente da rivalidade ou não. Era o que você queria fazer o ano inteiro. Independente da rivalidade ou não vou aqui torcer contra um brasileiro. Não? Não vou não. Que eles possam fazer um trabalho legal. Tem pessoas lá que é meu amigo, são meus amigos, o Rodrigo Caio, o Danilo, o Alexandro. Você entendeu? Então são pessoas que eu gosto bastante, tomara que eles possam fazer um bom campeonato. Agora, se vai ser campeão ou não sei, o futuro a Deus pertence. Ulisses, o Flamengo ganha esse campeonato? Vai passar pelo PSG se chegar à final? O Flamengo vai pra final, pra mim, chega à final. O PSG é um time muito difícil, o Flamengo é competitivo, é difícil. Mas eu torço pro Flamengo ser campeão. Um time brasileiro, e eu vou torcer mesmo pro Flamengo. É verdade, vou torcer. Que mentira nada. Vai lamber sabão, negão. Cicinho, você também vai torcer para o Flamengo? Calma, Olha, eu vou torcer pro Flamengo, sem sombra de dúvida. Perder, né? Mentira! Não, acredito que o grande nervosismo é nesse primeiro jogo. O segundo jogo já tem um não. Então que corra atrás do sim. É que na verdade são 3 agora, né? O segundo ainda pode ser o Pirâmides. E aí depois vem o PSG. Então, é tudo conspirando. Não, mas ele tá falando que tem que passar por 2 para chegar na final. Tudo conspira pro time brasileiro se lascar na metade do caminho. Então, assim, se o Flamengo chegar na final, o Flamengo vai ganhar do Que ninguém lembra que antes você ganhava a Libertadores no meio do ano, tinha 4, 5 meses para preparar, organizar, cuidar da questão mental também. Agora não, agora é uma atropelo. E no Super Mundial, querendo ou não, o PSG faz uma campanha boa na Champions, faz uma campanha boa no francês também, tá ali na segunda colocação. Só que no Super Mundial, vale lembrar, foi o PSG que perdeu do Botafogo. Lógico que era um... Tá, mas chegou na final, né? Chegou na final, não. E era um momento ali que o PSG também já não estava mais tão interessado naquele jogo, não valia tanto. Só perdeu para um Botafogo que não fez uma temporada gloriosa. Como glorioso, Botafogo, claro. Mas por que tem europeu só um jogo e aqui na nossa zinhaca 3 jogos? Pra você ver que eu já falei pra você, Champions League é tudo, é o grande campeonato pra FIFA. Então o Corinthians fez um feito espetacular, porque foi o último que venceu essa competição. Ai, Corinthians! O único último brasileiro. Foi o último brasileiro que conquistou invicto a Libertadores e esse campeonatinho aí. É verdade. Não mentiu. Não mentiu. Valeu, Acabou, o Neto tá chegando com os donos da bola. Tchau, Capelanes. Beijo, gente. Até amanhã. Para, Chico. Não vai constipar, menino. Cuidado para não constipar.